pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui hoje mais uma vez trazendo mais um estudo sobre a Epístola aos Romanos. E o tema de hoje será referente ao capítulo 8 do livro de Romanos, da carta. Peço a você, antes de darmos início ao nosso estudo, que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer assim o Evangelho do primeiro século. Compartilhe também para que mais pessoas possam saber a verdade do que as Escrituras realmente ensinam. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 8. Peço você também que compartilhe, além de compartilhar, curta nossos vídeos, se inscreva em nosso canal por nome Evangelho Judaico Bíblico no YouTube e também curta nossa página no Facebook, que tem por nome Pregador da Última Hora, certo? Então, vamos aqui, capítulo 8, versículo 1, sem mais demoras, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Meus irmãos, antes eu gostaria de explicar uma coisinha. De acordo com a visão pentecostal, é ensinado que precisamos andar pela lei do Espírito, que é justamente, eles se referem a essa lei que o apóstolo Paulo declara aqui em Romanos capítulo 8. Porém, como poderemos andar pela lei do Espírito usando a visão pentecostal, se não há nenhum mandamento dessa lei no Novo Testamento? Não há um único mandamento dessa lei no Novo Testamento. Como é que eu posso andar por uma lei que eu não sei o que ela exige de mim? Então, que lei do Espírito seria essa? No vídeo anterior, eu pus assim o seguinte texto: a lei espiritual de Moisés. Nós estudamos isso no capítulo 7 do vídeo anterior e vimos de que tipo de lei espiritual o apóstolo Paulo estaria declarando ali. Então veja que ele, quando se fala em lei do Espírito de vida, ele vai estar, na verdade, falando da lei de Moisés. Como é que eu posso provar isso? Romanos capítulo 3, versículo 20. O apóstolo Paulo, ele declara que a lei nos mostra aonde estamos pecando. Pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, ela mostra onde você está errando. Com que intuito? De lhe condenar? Não, com o intuito de lhe corrigir. Seria impossível Deus corrigir uma pessoa sem existir uma lei para isso. Mas como é que eu tenho a certeza de que a lei de Moisés é a lei do Espírito de vida? Simples. Você vai ver aqui a declaração do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, versículo 10, ele dizendo o seguinte: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Já no versículo 12 de Romanos capítulo 7, veja que ele deixa bem claro. Agora isso aqui na verdade é um pensamento muito comum no meio pentecostal. Pensamento esse que eles chegam a ensinar que aqueles que praticam as leis de Moisés estão embaixo de maldição. Então, veja que ele diz que o mandamento que era para que ele tivesse vida, para que ele tivesse saúde, ele chegou a pensar que era para que ele morresse. É o pensamento existente hoje no meio das igrejas. Mas ele no versículo 11 ele vai explicar quem é que coloca esse pensamento na cabeça dele. Ele diz assim, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Bom, eu expliquei essa passagem no vídeo anterior e vou somente dar uma frisada rápida aqui. O pecado se aproveitou do que é bom e fez com que, usando a razão, o apóstolo Paulo se desviasse da lei e assim pecasse. Ou seja, Paulo vai dizer que no versículo 12,
A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. No versículo 13, ele declara que a lei mostra que o pecado é excessivamente maligno. E no versículo 14, ele deixa bem claro que a lei de Moisés é uma lei espiritual. Logo, se ela é uma lei espiritual, então ela é a lei do Espírito, que traz vida. Então, ela é a lei do Espírito de vida. Junto com a fé em Jesus, ele vai dizer no versículo 2 de Romanos 8, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Lei do Espírito de vida em Cristo, ou seja, a obediência à lei, junto com a fé em Cristo, te livra da condenação eterna. Versículo 3. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que ele deixa bem claro que a lei jamais tem a capacidade de justificar ninguém. Interessante que o apóstolo Paulo ele sempre vai e volta, tocando sempre na mesma tecla. Lei não justifica. Lei mostra onde está o erro. Para quê? Para que você possa se santificar. Ou seja, ele deixa bem claro no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andar segundo o Espírito. O que significa andar segundo o Espírito? É você obedecer à lei que é espiritual. Andar pelo Espírito é você guardar a aliança de Deus. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, deixa bem claro que as tábuas que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, essas são as tábuas da aliança divina. Uma vez que temos uma aliança, um compromisso com Deus, então esse nosso compromisso, ele vai fazer com que o Senhor fique a nosso favor. Todavia, quando desobedecermos a lei, as consequências da lei virão. Mas por que elas virão? Porque foi uma escolha nossa. Fizemos uma aliança com Deus. E quando fazemos essa aliança, nós devemos saber que aceitamos tanto o lado bom dela, como o lado ruim. Uma vez que você obedece à lei, porém, então vai vir para você coisas boas. Mas uma vez que você desobedece tendo uma aliança, então você aceita de livre e espontânea vontade que as consequências ruins dessa aliança que você fez venham sobre você. Ou seja, quando você diz que quer obedecer a Deus, que quer ter um compromisso com Deus, você está aceitando tanto o lado bom quanto o lado ruim. E o lado ruim é o que muita gente tenta se livrar. Vejo pessoas pedindo oração direto para sair de tribulação, até porque quem gosta de sofrer? Muitas vezes o pecado está nas próprias atitudes da pessoa e a pessoa não consegue enxergar que as atitudes que ela toma geram nela esse sofrimento que ela pode estar passando agora. Seja uma mentira, seja uma verdade. A verdade pode trazer bênçãos, mas a verdade também pode trazer sofrimento. Por que eu digo isso? Porque, meus irmãos, não é todo mundo que vai gostar de ouvir a verdade, não. Nem todo mundo é digno de saber a verdade. Precisamos entender que as Escrituras elas são bem claras acerca da vontade do Senhor. A sua vontade
é ela que vai nos levar mais para perto dele. Agora no versículo 5 de Romanos 8, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Eu já falei aqui, vou tornar a repetir novamente nesse vídeo. O apóstolo Paulo chama a lei de Moisés de lei espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 14. O próprio apóstolo Paulo vai declarar que ele, a sua alma, sente prazer nessa lei. Romanos capítulo 7, versículo 22. Então, por que sente prazer? Porque a lei de Moisés é uma lei espiritual. É a lei do Espírito de vida, junto com a fé em Yeshua de Nazaré. No versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, obedecer à lei espiritual vai te trazer saúde e paz. É isso que muitas pessoas não têm, meus queridos. Apesar das pessoas conquistarem grandes riquezas, grandes coisas, contudo, não conseguem ter paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode o ser. Olha aí Paulo falando. A carne jamais vai querer obedecer às leis que Deus entregou a Moisés. Jamais. O apóstolo Paulo, já falei aqui em vídeos anteriores, ele é um judeu confesso, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, você vai ver ele confessando ser judeu. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6 em diante, você vai ver ele dizendo que é fariseu, filho de fariseu. Então precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele mesmo nunca pregou contra as leis de Moisés. Pelo contrário, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 17 ao 26, você vai ver Paulo dando testemunho que ele é totalmente a favor das leis de Moisés. Ele nunca foi contra essas leis. Aí vejam, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que satisfazem os desejos de sua carne em desobediência às leis de Deus, jamais irão agradar ao Senhor. Vós, porém, versículo 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meus irmãos, aqui está algo que deixa qualquer trinitário, posso dizer assim, de cabelo em pé. Por quê? Porque a doutrina da Trindade, ela ensina que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa e que o Espírito Santo é uma pessoa. São três pessoas totalmente distintas, totalmente diferentes entre si, que têm o mesmo nível de poder e autoridade, que são sujeitas uma à outra, mas que, apesar de terem o mesmo nível de autoridade, são na verdade um só Deus. Três pessoas diferentes, sendo um só Deus. Onde é que está a lógica disso? O apóstolo Paulo, o mais interessante é que o apóstolo Paulo, ele chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Nós vamos ver isso aqui em Romanos capítulo 8, versículo 9. Ou seja,
De acordo com o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, ele é na verdade o Espírito do próprio Cristo, não uma terceira pessoa. Eu darei esse estudo aqui mais adiante, porém agora estamos apenas falando sobre a Epístola aos Romanos. Não vou me aprofundar nesse estudo porque teria que criar uma nova série, porque o assunto só acerca disso é muito longo. Contudo, se ele chama o Espírito Santo de Espírito do próprio Cristo, e no capítulo 8, versículo 28, ele diz que é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Daqui a pouco nós vamos ler isso aqui no outro vídeo, pois não vai dar para fazer nesse vídeo aqui, pelo capítulo ser um pouco longo. Contudo, ele diz que é o Espírito que intercede por nós. Aí, pela doutrina trinitária, seria a terceira pessoa da Trindade que intercede por nós, ao Pai. Já para o apóstolo Paulo, o fato dele chamar essa terceira pessoa da Trindade de Espírito de Cristo faz com que ela seja a segunda pessoa da Trindade, não a terceira. Então vamos lá. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que quem intercede por nós já não é o Espírito Santo, mas sim o próprio Cristo. Ou seja, o que precisamos entender com isso? É que Paulo ele não se contradiz. A doutrina da Trindade, ela surgiu no ano de 325 depois de Cristo, até o ano de 381 no Concílio de Constantinopla. A doutrina da Trindade nunca foi ensinada por apóstolo nenhum. Precisamos entender que o criador dessa doutrina, ele tem por nome Tertuliano, que criou a doutrina da Trindade no ano de 197 depois de Cristo, e foi a pena dele que mudou Mateus 28:19 para ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas até o ano de 196 a.C., Mateus 28:19 estava assim: ide e fazei discípulos, batizando-os em meu nome. Assim, era dessa forma que Eusébio de Cesareia lia Mateus 28:19. Eusébio de Cesareia foi um dos pais da igreja. Ele lia Mateus 28:19 não colocando Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele lia Mateus 28:19 colocando o nome de Jesus. Ele dizia: ide, fazei discípulos, batizando-os em meu nome, não em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Aí veja, no versículo 10 de Romanos 8, veja o que é que diz. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Peraí. Aprendemos a vida inteira que quem habita em nós é o Espírito Santo. Aí vem Paulo e diz que quem habita em nós não é essa terceira pessoa, mas é Cristo. Como fica? Aonde entra a doutrina da Trindade nisso? O versículo 10 ele deixa bem claro. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, meus queridos, veja que o próprio Paulo declara que quem habita em nós não é uma terceira pessoa, é o próprio Cristo. Então, levando em consideração isso, todos os fatos históricos acerca da doutrina da Trindade, que iremos continuar no próximo vídeo também, veja que nós vamos entender que essa doutrina nunca foi ensinada pelos apóstolos. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal Evangelho Judaico Bíblico e curta lá a nossa página no Facebook, o nome Pregador da Última Hora, certo? E assim você vai receber mais vídeos como esse e vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Yeshua. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Yeshua e fique com Deus.